E então passo a apresentar o Albano Soares, que já todos devem conhecer, mas para quem não conhecer, o Albano é um naturalista, trabalha há mais de 10 anos no estudo e na conservação dos insetos em Portugal, com o TAGIS, que é o Centro de Conservação das Borboletas de Portugal, e também é colaborador do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. É autor de vários guias sobre os insetos de Portugal, guias de campo, sobre insetos e não só, mas nos últimos anos tem-se dedicado especialmente ao estudo das abelhas e é disso que nos vem falar hoje. E então agora passo a palavra ao Albano e pronto, obrigada. Olá, muito obrigado, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. É com enorme prazer que eu vejo tanta gente aqui reunida para falar sobre um assunto que me é muito grato, que é a diversidade de abelhas em Portugal, essa grande massa desconhecida. É um tempo muito escasso para falar de tanta coisa, porque é mesmo um grande universo. Eu vou tentar, o que eu vou tentar fazer aqui é uma pequena apresentação da nossa diversidade, que a maior parte das pessoas não conhecem, e para isso tenho uma pequena apresentação, e depois gostaria que houvessem perguntas, fizéssemos tipo uma pequena conversa. Eu vou compartilhar aqui uma tela com, com uma pequena apresentação que eu e a Renata fizemos, que se chama precisamente Conhecer as Nossas Abelhas. E isto, como é que se sai daqui? Já sei como é que sai daqui. Ok. É melhor pôr já assim. Ok. E o que é que vamos fazer? Vamos passear um bocadinho sobre este universo das nossas abelhas, que a maior parte do cidadão comum não imagina ser tão vasto e tão diverso. Primeiro vamos falar de uma das principais funções das abelhas e explicar o que é a polinização. Toda a gente fala e diz as abelhas são polinizadores, se não fosse a polinização, o planeta não era como nós o conhecemos, provavelmente nós não estaríamos aqui. Isso há sempre alguma verdade nisso. A polinização é a maneira como as plantas com flor encontraram para se reproduzirem. Existe um grupo de plantas com flor que se chama as angiospermicas e que tem dois tipos de polinização, ou a autopolinização, que é a self-pollination, que está aqui em inglês, ou a cross-pollination. Ora, as abelhas são um dos grandes agentes da cross-pollination, ou seja, da polinização cruzada, porque levam pólen feminino para as flores, pólen masculino para as flores femininas, e fazem essas trocas. São não só as abelhas que fazem esse tipo de trocas, no nosso latitude são quase só os insetos, mas como podem ver aqui no próximo quadro, existem muitos outros animais que são polinizadores. Nos trópicos existem pássaros polinizadores, como os colibris, répteis polinizadores, mamíferos polinizadores. Existe um grupo de opóssumos, de marsupiais, que só se alimenta de néctar, por isso são polinizadores. E até nós somos polinizadores quando cumprimos essa tarefa, quando já alguém viu naquelas grandes culturas intensivas, em sítios onde já não há muitos polinizadores, as pessoas com um pincelzinho a ir de flor em flor, polinizar as flores, isso também é polinização. Mas na Europa e nas nossas latitudes, na América do Norte, ou grande parte da América do Norte, são os insetos. Na Europa são praticamente só os insetos os grandes polinizadores. 87,5% das cerca de 252 mil espécies de plantas em flores são polinizadas por animais. 75% das principais culturas mundiais beneficiam da polinização por animais. Como vão ver, os principais polinizadores não são só, como vem aqui na parte de baixo do quadro, não são só insetos, são insetos, não são só abelhas, são as moscas das flores, são as borboletas noturnas e as diurnas, as vespas são ótimas polinizadoras, porque grande parte delas em adulto só se alimentam de néctar, por isso vão às flores e fazem essas trocas. Escravelhos, toda a gente já vê escravelhos nas flores, são grandes polinizadores. Mas as abelhas, neste grupo todo, são
as polinizadoras por excelência, ou seja, as polinizadoras que eu chamo profissionais. E porquê? Bem, temos aqui já alguns números. As abelhas são responsáveis pela polinização de 60% a 70% das plantas, polinizam cerca de 900 culturas e por aí fora. E o porquê das abelhas serem o que eu chamo os polinizadores profissionais? Bem, isto temos que ir à história das abelhas e o que é uma abelha. Não é? Todos nós pensamos, quando pensamos em abelhas, pensamos numa abelha, que é a abelha do mel, mas existem milhares de espécies de abelha. Só no nosso país existem cerca de 750 espécies de abelha, até agora. Se calhar, provavelmente, num futuro muito próximo serão 760, ou até mais. E o que é que, então, vamos ao princípio da pergunta, então o que é uma abelha? Estão a ver aqui imagens, coisas que não são bem o que nós pensamos que é uma abelha. Uma abelha, temos que ir à história das abelhas. As abelhas, há cerca de mais ou menos 200 milhões de anos, 170 mil anos, um grupo de vespas, dos quais as abelhas são parentes muito próximos, decidiu, aspas, aspas, tornar-se vegetariana. Ou seja, as vespas, muitas delas, os adultos, como eu disse há pouco, também consomem néctar nas flores, mas depois precisam de capturar insetos porque as larvas são alimentadas com proteína animal. As abelhas descobriram ao longo do processo evolutivo uma maneira de dar um salto e continuar as larvas a serem alimentadas mais ou menos com o que elas comem. Para isso, fizeram um produto misturado com a saliva, que os ingleses chamam manteiga de abelha. Nós podemos lhe chamar um mel primitivo, e é com ele que eles armazenam, é esse material que eles armazenam nas células reprodutoras, colocam um ovo, fecham e por aí adiante. Algumas são sociais, como aquela que toda a gente conhece, que está aqui, a abelha do mel, mas a grande maioria são solitárias, ou quando muito, vivem em agregações. Depois há uma parte que se chamam semi-sociais, mas sociais mesmo com a abelha do mel, são muito poucas abelhas. As abelhas dependem não só das flores, mas dependem também dos sítios onde nidificam. Toda a gente já viu uma abelha carpinteira e muita gente já viu estes ninhos que agora fazem. Os polinizadores agora estão muito na moda e já se vê ninhos desses por muito lado. Depois vamos falar um bocadinho destes ninhos. As abelhas carpinteiras, como muitas outras espécies de abelhas, como vamos ver, constroem ninhos em madeira morta, fazem buracos e fazem linhas, como se pode ver aqui, linhas de células produtoras que depois se fecham e onde colocam uma bolinha de néctar junto com saliva e às vezes bolinha de pólen, perdão, junto com saliva e às vezes algum néctar, e colocam um ovo em cima, depois sai uma larva, vai durar uns meses até completar o ciclo. A mais conhecida dessas abelhas carpinteiras é precisamente a Xilocapa violácea, mas existem outras espécies em Portugal. Existem também, a maior parte das abelhas são abelhas que nós chamamos mineiras, que fazem estruturas no subsolo, onde também constroem as suas células produtoras. Algumas dessas espécies são chamadas semi-sociais, como a espécie que está aqui nesta fotografia, ou seja, têm também às vezes uma rainha ou várias rainhas, mas não têm um comportamento social tão rígido como a abelha de mel e não produzem, não armazenam mel. Mel só armazenam as espécies, e aqui na Europa Ocidental só há uma espécie, que é a abelha do mel, cujas colónias sobrevivem bastantes anos. Então precisam de alimento para para alimentar essas colónias, essas obreiras, em alturas onde não há floração, ou inverno, ou pico de verão, por isso armazenam esse produto, o mel, que seja para alimentar as obreiras que lá estão, que passam o inverno com a rainha, como para alimentar as larvas. As outras são todas anuais, por isso o máximo que sobrevive é uma rainha e fica em diapausa no ninho, não precisa de se alimentar, por isso não produz mel. Produz aquele mel primitivo, mas é para as suas células produtoras. Muita gente pergunta, mas todas essas abelhas produzem mel? Não. E existem também abelhas que têm as mais diversas estratégias de construção de ninhos.
uma está aqui e vocês, se calhar, toda a gente, se calhar, já passou muito perto, alguns repararam, outros não, de muitos buraquinhos numa parede, às vezes numa parede antiga, de cimento já desagregado, outras vezes numa parede, num declive natural, muitos buraquinhos juntos. É uma abelha que consegue fazer estes buracos, tem mandíbulas suficientemente fortes e fazem colónias que podem durar dezenas de anos, que é a Anthophora fulvitarcis, muito mais comum aqui a sul do que a norte, esta Anthophora, e fazem ninhos nessas paredes. Às vezes até abrigados, são paredes que estão direcionadas a sul, quase com um abrigo. E temos também abelhas que estão intimamente ligadas com carapaças de caracóis e fazem o ninho, ou seja, constroem as células reprodutoras dentro das carapaças dos caracóis vazias. É o caso dos rodantídeos e de algumas ósmias, que vamos falar um bocado mais à frente. No meio desta estratégia evolutiva de 170 milhões de anos, em que as abelhas descobriram que se podiam alimentar, dar a alimentar às larvas do mesmo que se alimentam, algumas abelhas descobriram também que escusavam de ter muito trabalho e tornaram-se parasitas de outras abelhas. E existem vários grupos, essa estratégia de parasitismo aconteceu várias vezes ao longo da história, por isso existem vários géneros de abelhas que têm, várias famílias de abelhas que têm no seu seio géneros parasitas, e esses parasitas são especializados nos hospedeiros. Ou seja, têm um número limitado de hospedeiros e alguns têm mesmo só um hospedeiro. Temos aqui um caso do Antidiellum strigatum, que parecem aparentemente muito parecidas, tem um hospedeiro que é Stelis signata. E uma das estratégias das Stelis é parecerem-se com o hospedeiro. São muito parecidas com o hospedeiro, de tal maneira que alguém que não esteja muito habituado a ver abelhas e começa a ver abelhas nos primeiros anos tem muita dificuldade de separar estes dois géneros, precisa mesmo de ir à lupa. Agora, depois, com o tempo, torna-se relativamente fácil, mas nos primeiros tempos são mesmo muito parecidos. Essa é uma estratégia que alguns parasitas, neste caso as Stelis, têm para afastar o hospedeiro dos ninhos e conseguir lá entrar, pôr um ovo. Fazem exatamente o mesmo que os cucos, põem um ovo, o ovo eclode, mata a larva do hospedeiro e alimenta-se das provisões ali armazenadas. Outras estratégias de parasitas, temos aqui mais dois parasitas, neste caso de outra família, é uma parecerem-se muito com vespas. As vespas, quando precisam de proteína para os ninhos, capturam outros insetos, inclusive abelhas. As abelhas reconhecem isso há milhões de anos, têm medo de vespas. Se virem uma vespa a rondar o ninho, fogem. E essa vespa o que quer é que elas saiam para ir lá dentro e colocar um ovo e sair. Temos aqui a Nómada nobilis, que é uma das maiores do género nómada, e do outro lado temos outra estratégia para afastar os hospedeiros, que é ser escuro e branco, ou preto e branco, nos insetos, aos olhos dos insetos, faz parecer o outro inseto muito maior. Um inseto, quando é preto e branco, parece muito maior aos olhos dos outros insetos e assim também assusta o hospedeiro e sai do ninho ou afasta-se das imediações do ninho e ele entra para pôr os ovos já sem ter que lutar com o hospedeiro. Isto não resulta sempre. Eu ando no campo muitas vezes e o que eu observo é que geralmente quando elas se aproximam dos ninhos, os hospedeiros atacam-nas, não é mesmo? Ou tentam afastá-las. Por isso é que estas abelhas parasitas são blindadas, são muito quitinadas, ou seja, são robustas, têm um tegumento muito duro e têm muitas vezes espinhos e escudos para se protegerem das ferroadas das outras abelhas. Bem, vamos começar agora sobre esta grande diversidade das nossas abelhas, falar um bocadinho dos géneros mais emblemáticos e dar uma ideia de quantas espécies tem mais ou menos esse género no nosso país. Há um bocado quando eu falava das abelhas, esqueci-me de uma coisa muito importante. Grande parte das nossas abelhas, ao contrário da abelha do mel, ou uma boa parte, são especializadas em famílias de plantas. Enquanto que a abelha do mel, e muitas outras também, uns 50%, são generalistas, polinizam um grande grupo de flores,
quanto mais néctar tiverem, melhor, e pólen. Uma boa parte das nossas abelhas são especialistas e só polinizam flores de uma família, de um género e mesmo às vezes de uma única espécie. Estão completamente intimamente ligadas a essa espécie, ou a duas espécies do mesmo género. Neste caso é uma abelha super comum, é a Andrena agilíssima, que é completamente intimamente ligada às plantas da família da couve, as brassicáceas. Esta é uma mostarda e lá está ela, podem ver as tíbias, os fémures e as tíbias cheias de pólen ali, de brassicácea. Nós temos cerca de 120 espécies deste género no nosso país, só de um género, temos 120 espécies. Aqui está outra Andrena, a Andrena fulvicornis, que é muito mais pequenina e discreta, que também é especialista em plantas da família das apiáceas, cenoura, funcho, coentros, todas essas plantas, as quantas não são labiadas, funcho, cenoura, oenantes, que são aquelas plantas cicutas, ela poliniza esse tipo de plantas porque só recolhe pólen dessas plantas. É uma abelha relativamente pequena, tem 5 a 6 milímetros. A maior parte das nossas abelhas, sem ser a abelha, são mais pequenas que a abelha do mel. A abelha do mel é considerada uma abelha grande. Existem maiores, mas a abelha do mel é uma abelha grande. E temos aqui uma outra Andrena, que é a Andrena variabilis, que já aparece mais tarde, aparece em junho. A maior parte das Andrenas aparecem logo no fim do inverno e vão por aí fora até mais ou menos maio, mas esta não, esta aparece em junho, julho, que é a Andrena variabilis, e aparece aqui, embaixo, em zonas muito secas, e cá está ela numa das suas plantas preferidas, que é um eríngio. Um eríngio, também chamado cardo, mas na realidade é uma apiácea, atrai, este é um dos principais, é um dos grandes polinizadores dos eríngios. Toda a gente já viu, também há uma espécie das praias, que é uma planta assim roxa, ou muito azul, para mim é azul, que é o daltónico, mas é muito roxa, é também um eríngio. Continuamos nos andrenídeos e temos aqui uma espécie muito, muito especial. Esta espécie tem mais ou menos 4 milímetros, é muito pequena, e só foi citada para a ciência há cerca de 5 anos, de Portugal. Depois descobriu-se que também existe em Espanha. Existem os maciços granitos dentro e norte de Portugal. Gosta muito de montanhas, mas não vive só em montanhas. Também vive em xistos, porque a planta, as únicas duas plantas na qual ela vai buscar pólen e néctar só vivem nesse sítio. Só conseguem viver nesses sítios. É o cédum. Aquele cédum muito pequenino que cobre em abril e março os muros por cima, o nome comum é arroz dos telhados. Esse cédum é a planta de eleição desta pequena abelha muito bonita, que se chama Flavipanurus castiliensis, e que se pode encontrar desde Bragança, Montezinho, também na Serra da Estrela, no Fundão, em todos os lados onde haja esse cédum. Aqui para o sul não há esse cédum, as coisas secam muito mais cedo e este cédum precisa de muita água, mas existem outros géneros de Flavipanurus. Temos aqui uma abelha muito bonita, que é a frente deste webinar, mas que é uma abelha muito comum. É muito comum, é uma pequena antofora. A antofora é um grupo pai com 30, é um género pai com 30 espécies, 20 e muitas espécies. Esta é uma das mais pequeninas, tem tipo 6 milímetros, uma bolinha a voar. A maior parte das pessoas ouve-as e não as vê, porque elas fazem um zumbido bastante intenso, fazem um zumbido muito, muito grande. Esta antofora não é especialista em flores, mas como nesta altura do ano aqui existe muito esta planta, a Policária paludosa, ela vai buscar néctar muitas vezes essas plantas. E aqui perto de casa, aqui para 50 metros, é muito comum, e se calhar se nós começarmos a reparar nela, ela é muito comum em todo lado. Temos aqui outra abelha que está a voar precisamente agora. Nós temos tantas abelhas que há abelhas que voam praticamente todos os meses, até mesmo em janeiro e dezembro voam abelhas, mas esta voa especialmente no fim do verão
e quando estivermos, existem 4 espécies deste género em Portugal, esta é a mais comum de longe, chama-se a Megilia quadrifasciata, é muito notária, é tem estas bandas muito marcadas, do seu género é maior, é mais ou menos do tamanho de uma abelha do mel, é grande, e faz uma coisa que a abelha do mel também faz, e que as antoforas também fazem, que é um tipo de polinização. Elas vibram nas flores e com isso soltam muito pólen. Isso chama-se buzz pollination e algumas plantas estão adaptadas a esse tipo de polinização. Ou seja, há plantas que são mais eficientemente polinizadas com esse tipo de polinização e esta abelha é uma das que faz esse tipo de polinização. Agora, temos outra abelha, desta vez mais uma abelha parasita, e pelo aspecto nota-se que é assim uma abelha. Uma das coisas que as abelhas parasitas não têm é nenhuma estrutura para transportar pólen e néctar. As abelhas são os únicos insetos que têm estruturas, que desenvolveram estruturas para transportar pólen e néctar. Umas é nas patas, outras é debaixo do abdômen, há famílias que é debaixo do abdômen, e há uma família inteira que é no bucho, que é um órgão interno. Por isso não é visível, não são visíveis nesse género, não são visíveis essas estruturas. Ora, as parasitas não têm essas estruturas desenvolvidas, não têm grandes pelos nas patas, nem pelos debaixo do abdômen, porque não precisam de o fazer, não precisam de transportar pólen e néctar. Elas alimentam-se de néctar nas flores, mas depois vão parasitar outros ninhos, vão pôr ovos noutros ninhos de outras abelhas. Neste caso, esta abelha só parasita uma abelha que, felizmente para ela, é das mais comuns em Portugal. É o Meucera, é o Eucera elongatula, eu não sei se está aqui, mas é uma Meucera muito pequenina, que no verão não, maio, junho está em todo lado. E ela, por isso, também é muito comum. Temos outra antofora, a antofora mais comum de Portugal, voa muito mais cedo, voa tipo logo a partir de janeiro aqui no sul, mas aí no norte deve ser a partir de março. É muito comum, principalmente perto de zonas onde existem, é muito comum nos jardins também, nas lavândulas, nos alecrins. As abelhas, como veem, grande parte delas tem uma língua muito comprida, a glossa é muito comprida, estão a ver aqui, e principalmente nesta família que se chama Apide, há 2 famílias com línguas muito compridas, Apide e Megaquilide, as outras famílias nem por isso, algumas até são menos metade, não são tão compridas, mas estas são mesmo muito compridas. Cá está outra abelha de língua comprida, um abelhão. Os abelhões são quase todos, ou grande parte deles, insetos sociais, são insetos que fazem uma rainha e obreiras, colónias muito mais pequenas que a abelha do mel, também não produzem mel, produzem uma substância que é um mel primitivo para encher as células reprodutoras e não produzem mel porque a colónia também não sobrevive o ano inteiro. A colónia, quando chega mais ou menos a novembro, se calhar no norte até mais cedo, desagrega-se, as obreiras morrem e só a rainha já fértil, a nova rainha já fértil, é que se esconde num buraquinho, debaixo de uma casca de árvore e passa lá o inverno. Por isso não precisa, passa lá, hiberna em diapausa, não precisa de se alimentar, por isso também não produzem. Nós temos várias espécies, cerca de 3 espécies, nós chamamos, o nome comum é abelhões, muita gente pensa que são os machos das abelhas do mel, não tem nada a ver, é outra espécie de abelha, e alguns desses abelhões, no caso de Portugal 3, também se tornaram parasitas de outros abelhões. E têm um subgénero à parte. E são também muito difíceis de separar dos hospedeiros. O bombos mais comum, o abelhão mais comum de Portugal, que é o bombos terrestres, tem um parasita que é o bombos vestalis, que é muito, principalmente as fêmeas, são bastante difíceis de separar do hospedeiro. O que é que eles fazem? Fazem um bocado como as abelhas cuco, mas com uma agravante. A fêmea entra no ninho, mata a rainha residente e começa ela a pôr ovos. E as obreiras daquela colónia vão cuidar daquelas larvas que vão ser futuros bombos vestalis. Quando as larvas estão criadas, saem todas do ninho e aquela colónia morre.
Só que lá está, encontrar uma grande população desses bulbos parasitas quer dizer que existe uma ainda maior população de bulbos terrestres, porque esses parasitas só aparecem em populações extremamente saudáveis. São sinónimos de populações de hospedeiros extremamente saudáveis. E antes que alguém me pergunte se algum destes parasitas parasita a abelha do mel, não. A abelha do mel não tem abelhas parasitas. Temos um outro grupo, que são as pequenas abelhas carpinteiras, as ceratina, que são abelhas que fazem ninhos em caules de medula oca. Quando se alguém cortar uma silva ou cortar uma planta de medula esponjosa, é muito provável que passado um mês ou dois lá passe e olhe para o caule e veja que o caule está furado. Lá dentro estão quase de certeza ceratinas. Nós temos 13 espécies em Portugal, ou 12 espécies em Portugal. Esta é a maior, é quase do tamanho de uma abelha do mel, que é um monstro para a ceratina, porque a abelha mais pequena que voa na Europa também é uma ceratina, e em Portugal tem 3 milímetros. Esta tem 13, a outra tem 3. É a ceratina parvula, que é muito difícil de ver. É tão difícil de ver. Existe aqui em grande abundância perto da minha casa e eu praticamente só a vi este ano. É muito pequenina. Aqui está o meu cera. Eu há um bocado falei-vos no meu cera, que era a longatula, que é muito pequena. Esta é muito grande. Esta é maior que uma abelha de mel. É uma das maiores euceras. É do fim do inverno e princípio da primavera. Este macho, os machos nas abelhas têm quase todas as antenas maiores que as fêmeas, tem mais um artículo, mas neste caso é um exagero, os euceras. O nome eu quer dizer verdade em grego, cera quer dizer antena, quer dizer antenas verdadeiras. As euceras têm antenas enormes, os machos têm antenas mesmo muito grandes. Chamamos até abelhas longicórneas. As fêmeas não, têm antenas de tamanho normal. E neste caso, apesar desta abelha estar aqui pousada muito bem numa flor de um prunus, este macho, as fêmeas só vão buscar néctar e pólen com que alimentam as larvas às plantas da família das couves. Ou rafanos rafanistrum, quem estiver familiarizado com o saramago, o velho saramago, que é uma planta que também serviu em tempos na alimentação humana, tem umas flores brancas que aparecem no fim do inverno e na primavera, é a planta de eleição desta abelha. Mais uma abelha parasita, a Nomina insignipes. Esta é uma colónia enorme que existe aqui ao fundo da rua. Eu andei uns anos para conseguir identificar esta abelha e este ano consegui chegar a determinar a espécie, que é ótimo. Não se conhece o hospedeiro, provavelmente será uma andrena, mas como existem algumas andrenas, não se sabe. Também usa a estratégia, esta é um misto de estratégias, por um lado é branca e escura, porque parece maior, por outro lado parece uma vespa. Por isso, essa estratégia serve para ela se aproximar dos ninhos e afugentar os hospedeiros. E temos aqui uma grande conhecida, a maior abelha de Portugal, a Xilocopa violácea, e podem ver, existem mais 4 xilocopas em Portugal e 2 são muito parecidas. Uma das assinaturas desta xilocopa, as outras estão todas, a outra também é assim, também tem as asas violetas, é escura. É que os machos desta espécie têm aqueles antenómetros laranja ali na ponte e as outras não têm. As fêmeas são iguais e precisam separar a lupa. É a tal espécie que faz ninhos em madeira morta e em certas zonas do país as pessoas não gostam muito delas porque elas fazem ninhos nos alpendres. Aqueles alpendres antigos em Beira Alta e em Trás-os-Montes, às vezes elas fazem ninhos nesses alpendres e enfraquecem os alpendres, mas é a vida. Também, pelos vistos, desenvolveram um apetite muito grande por passadiços. Gostam de passadiços e há sítios, por exemplo, no Paiva, onde tornaram-se extremamente comuns, porque o passadiço é enorme e é um lugar ótimo para montes de ninhos das xilocopas, não só esta espécie. Aqui é uma outra abelha de um outro grupo, as coletes, são cerca de 30 em Portugal. As coletes são extremamente difíceis de identificar. Esta foi muito fácil, porque esta coletes é a primeira a voar, começa a voar logo no início, logo no fim de janeiro, e voa até princípios de março. É daqui do sul, só utiliza praticamente uma planta, que é a retama monosperma, que está aqui no sul, até mais ou menos Leiria,
Vê-se muito, quem vive pelo sul, vê-se na borda das estradas e na aberta das estradas, a partir de fim de janeiro, fevereiro, as estradas estão com uns arbustos brancos, parecem umas gestas brancas, é essa planta, e ela é especialista nessa planta. Depois desaparecem e só para o ano é que vão aparecer, ou seja, vão voar cerca de um mês e vão estar em desenvolvimento nos ninhos debaixo da terra durante cerca de 11 meses. Um outro grupo de abelhas muito interessante são os ileios. A maior parte dos ileios, os ingleses chamam-lhes abelhas de cara branca, porque os machos têm a fronte branca. A maior parte dos ileios são muito pequenos, estão entre as abelhas mais pequenas, são cerca de 4 milímetros, 3 milímetros. Este é um bocado maior, mede 6 milímetros, e já é um gigante. Nós temos cerca de 40 ileios em Portugal, para vocês verem a enormidade destes grupos, 40 espécies de ileios. Muitos não se conhece bem, conhece muito pouco sobre a dieta dos ileios, porque os ileios têm uma particularidade que é não transportam néctar e pólen para o ninho em estruturas externas, como pelos nas patas ou pelos por baixo do abdômen, por isso é impossível as pessoas recolherem esse pólen e mandar analisar, mas sim no bucho. O bucho é um órgão interno, não tem muito a ver com o bucho dos mamíferos, dos herbívoros, mas também é um órgão digestivo interno, onde eles armazenam pólen líquido feito. Por isso não se sabe. Mas esta espécie em particular, e mais uma pelo menos, são especialistas em alhos, em allium, e só recolhem pólen e néctar de allium. Há outras espécies especialistas em reseda, mas o resto não se sabe se são generalistas ou especialistas. Como são muito pequenos, gostam de inflorescências muito pequenas, por isso também gostam de apiáceas, cenouras, mas aquelas flores miudinhas, mas não se sabe qual é a preferência. Mas de certeza que terão algumas plantas favoritas. Um dos grupos maiores são os halitídeos, uma família enorme, neste caso é um género de halitídeo. Os halitos são enormes, são difícil de diagnóstico, pelo menos para mim, são muito comuns. A maior parte deles são semissociais, têm ninhos com sociedades mais ou menos complexas e que podem, cada obreira pode por simplesmente cuidar das suas células reprodutoras, como podem ter uma, duas ou três ou várias rainhas. Existe até uma espécie, se pegarmos uma obreira daqui e metermos no ninho no Porto, ela será lá aceite, porque praticamente é tudo a grande colónia, é tudo a mesma grande colónia. Geralmente tem cerca de 100 obreiras ou 100 elementos, mas podem haver colónias muito mais pequenas, com 10, 5, até podem existir exemplares a nidificar isoladamente. Tem toda essa gama, essa palete de socialização. Fazem os ninhos em solos compactados, com às vezes mais que uma entrada, e podem ser muito complexos no interior. Temos um outro halitídeo, este mede 3 milímetros, é uma das abelhas mais pequenas de Portugal, são os numioides. Os numioides são muito pequenos, também têm algum tipo de, não se conhece bem ainda, mas pensa-se que podem ser semissociais. O certo é que partilham muitas vezes a mesma entrada do ninho, depois não se sabe muito bem o que é que acontece lá dentro. 3 milímetros, o diâmetro do ninho terá 1 milímetro, da entrada do ninho terá 1 milímetro. É muito difícil. E estes gostam de solos arenosos e soltos, é muito difícil estudar esses ninhos. A maior parte dos halitídeos, ou praticamente todos, são generalistas, ao contrário de outras espécies. Estes têm uma vasta gama de flores que exploram. Vocês repararam que eu estou a falar aqui há um certo tempo e nem sequer estou a mostrar os géneros todos, e eles que aparecem. Passamos para outra família, Megachielida, e outros géneros, Antídeos. Antídeos, nós temos cerca de 6 ou 7 em Portugal, são daquele grupo que as fêmeas transportam o pólen em pelos de baixo do abdômen, em pelos modificados debaixo do abdômen. Os machos, obviamente, que não têm esses pelos modificados, não transportam nada, estão ali só a tentar apanhar as fêmeas e guardar territórios.
na realidade, estes guardam mesmo territórios, guardam flores onde vão as fêmeas e guardam também outro tipo de plantas. E guardam agressivamente, expulsam tudo lá. Guardam plantas que tenham tricomas muito abundantes, tipo aveludados, tipo algodões, algodoados. Porquê? Porque as fêmeas, isto tem a ver com o nome comum deles em inglês, carder bees, abelhas cardadoras, as fêmeas fazem células produtoras com esse material, peça algodão. E rapam esse material das folhas e dos caules e levam para orifícios onde fazem lá as células produtoras. Ora, eles guardando essas plantas, os machos guardando essas plantas têm muito mais hipótese de apanhar as fêmeas e copular com elas. São também generalistas, se bem que alguns têm tendências por algumas plantas. Continuando na mesma família, mas um parasita, esta família Megaquilida, nem todas as famílias de abelhas têm parasitas, esta tem, como vimos ali há pouco, os apídeos têm muitos parasitas, esta também tem parasitas, e um deles são os coelioxys, que têm um aspecto estranhíssimo, isto é uma fêmea, são de cerca de 15 ou 16 espécies em Portugal, são todos especializados em hospedeiros, e os ingleses chamam de shark bees, porque as fêmeas terminam assim numa forma aguçada, que é o opositor. Se repararem bem, também são completamente blindados e têm ali no tórax uns espinhos, que é para resistir às ferroadas dos hospedeiros caso sejam encontrados nos ninhos. Esta não é nenhuma parasita, e aqui podem ver bem, é uma gaquilírio, a estrutura debaixo do abdômen, os pelos modificados debaixo do abdômen, quando elas carregam pólen e néctar, neste caso é mesmo desta cor, é mesmo cor de laranja, não está ali carregado de pólen, é mesmo a cor daquela estrutura, e lá está, é chamada escopa, pode ser nas patas, em algumas famílias, ou então debaixo do abdômen. Temos aqui outra da mesma família, lá está, a escopa, esta está carregadinha de pólen, é uma ósmia, há muitas ósmias, as ósmias são ótimas polinizadoras, são utilizadas para polinizar algumas das nossas culturas, por exemplo, pastagens são utilizadas para polinizar culturas de alfafa e de trigo, neste caso está num trigo, porque muitas espécies têm alguma preferência por trevos, outras não, mas esta é uma das que tem, preferências por trevos, e esta é a Osmia andrenoides, que também foi apanhada aqui, e fotografada a cerca de 100 metros de minha casa, em Lisboa, num jardim. E agora uma última família, uma família muito primitiva de abelhas, que tem pouquíssimas, relativamente poucas espécies em Portugal, cerca de 15 espécies, duas num género e 13 noutro género, que é este. O género da azípoda, as fêmeas têm estas calças muito peludas, é ali que elas transportam o pólen e o néctar. Da azípoda, dazi quer dizer peludo, poda quer dizer pata, pata peluda. É um caso de abelhas de língua curta, são praticamente, grande parte das azípodas que nós temos são especialistas. Esta é especialista em astráceas e é a mais comum disto tudo, porque as astráceas, ou seja, as plantas da família do malmequer, dos cardos, são muito comuns, por isso ela também é muito comum. Também constroem ninhos no subsolo, não são sociais, cada uma faz um buraco de entrada e constrói uma fileira de células, fecha e vai fazer outro no outro lado. E pronto. Eu com isto foi uma pequena amostra da diversidade de abelhas que existem. Só para obterem uma ideia, a cidade de Lisboa, onde nós começamos a fazer, ao princípio até foi por curiosidade, começamos a fazer a mostragem em alguns jardins e parques, e até há uma semana, se calhar, agora, hoje se calhar tem 171 espécies já registadas. A cidade de Lisboa, que é a maior cidade que nós temos, no meio tem jardins, tem parques, mas, ou seja, um meio urbano pode ter mais de 100 espécies de abelhas. Nós sabemos muito pouco ainda sobre a nossa.
esta aventura das abelhas em Portugal começa não só comigo, mas começa em 2018, ou seja, começa há muito pouco tempo. Nós até 2018 nem sequer sabíamos, eu quando digo nós, digo a comunidade científica, nem sequer sabíamos ao certo quantas espécies de abelhas existiam. Lembro de se falar na altura em cerca de 300 ou 350 espécies, que é o que tem mais ou menos os países do norte da Europa. E em 2018, 2017 mais precisamente, 3 ingleses, um deles já faleceu, o Tom Wood, Baldock e o David Cross, vieram para Portugal. Um deles teve cá mesmo a viver, e acho que ainda tem cá uma casa, e começaram a fazer um apanhado das abelhas que haviam em coleções, a ir buscar abelhas que pessoas apanhavam sem querer, quando estavam a fazer outros projetos, e começaram e fizeram logo uma lista publicada chamada Bees of Portugal, com cerca de 680 espécies. E isso chamou a atenção da comunidade, chamou a atenção a mim e de outras pessoas, e foi aí que eu comecei a procurar as nossas abelhas. Mas ainda hoje sabemos muito pouco. Muitas abelhas têm, dessa lista de 750, têm 2 pontos no mapa, 1 ponto no mapa. E são muito comuns, de certeza. Se calhar são comuns em grande parte do país. Por isso, era uma das ideias era conhecer mais a nossa fauna e estamos num bom caminho para isso. Finalmente, Portugal tem pessoas a trabalhar e querem trabalhar para o resto da vida ou da carreira com abelhas. Só temos 2 ou 3, mas já temos, não tínhamos, já é bom. E isso já é o princípio de tudo. Este quadro fala do declínio. O declínio dos insetos é uma realidade, cada vez mais evidente. Infelizmente, em Portugal, estes trabalhos e estes artigos que estão aqui, referem-se a estudos aprofundados feitos noutros países, onde já se estuda insetos há muito tempo. Em Portugal, nós estudamos insetos há muito pouco tempo, e de uma maneira regular, amostragens regulares, então é mesmo muito pouco tempo. Nós começamos a estudar, por exemplo, nós começamos a fazer transectos de borboletas aqui há meia dúzia de anos para cá. Com regularidade, claro que se faziam, claro que as borboletas diurnas, eu falei nas borboletas diurnas, está aqui o Nistino Maravilhas, são os insetos mais conhecidos e que estudados há mais tempo. Em Portugal só têm transectos regulares há tipo meia dúzia de anos atrás. Muitas pessoas fizeram transectos, muitas pessoas fizeram amostragens, mas iam aos sítios 1 ou 2 vezes, mas passado 4 ou 5 anos iam lá, ou não, ou iam ao sítio ao lado, ou então, lá está, havia 1 ou 2 sítios que eram mais visitados 1 ou 2 vezes por ano, mas transectos regulares, ir a um sítio todos os meses, durante 10 anos, fazer amostragens, e é assim que se conseguem saber valores, só começamos a fazer isso há muito pouco tempo. Com as abelhas nem sequer começamos, porque não há conhecimento ainda para tal. Com as libélulas, sabemos muito mais que o que sabíamos há 10 anos, mas também não há monitorizações regulares. Ou seja, todos estes trabalhos que estão aqui são trabalhos estrangeiros. Só que nós vivemos num mundo, no mesmo mundo que estas pessoas, é óbvio que cá também sofremos do mesmo problema, porque estamos todos debaixo das mesmas condições. Por isso, dos mesmos condicionamentos. Por isso, é verdade, e aqui estão números assustadores. Há percentagens enormes. Eu lembro há uns tempos atrás a falar com uma senhora alemã que faz precisamente transectos de borboletas há mais de 10 anos e que nos últimos anos alguns locais sofreram declínios de 50% e 60%. Coisas assim, nos últimos 10 anos para cá. É um período muito, muito curto. E estamos aqui os bombos, por acaso, os abelhões são das abelhas mais bem estudadas, porque muitas delas são usadas na polinização, têm alguns estudos no norte da Europa. E por aí podemos ver o que é que está aqui a acontecer também. Quais são as causas de extinção? As causas do declínio, melhor dizendo. Mau uso dos solos, com perda de habitat, mais poluição, as alterações climáticas que toda a gente
pelo menos acho que ninguém pode já negar que não que estamos a sofrer alterações climáticas. E outra das consequências da nossa aldeia global que transformou este mundo é espécies invasivas, espécies exóticas invasivas. Não é? O mesmo mundo que nos faz ir passar férias a Bali e passado uma semana vir para cá e passado mais meio ano e passar umas férias ao Brasil e com a mesma facilidade e que nós gostamos desse mundo, o mesmo mundo que nos faz até estar aqui a falar, que é um mundo de desenvolvido, onde temos já meios de comunicação e altas tecnologias, esse mundo transformou o planeta cada vez mais pequeno e com isso, inevitavelmente, temos espécies alienígenas, espécies exóticas, e que podem causar grandes impactos negativos nos ecossistemas, e nós estamos fartos de conhecer algumas. O que é que podemos fazer para mitigar essa situação? Isso é uma grande discussão, você dava outro webinar e meio, alguma coisa poderá ser feita, mas nós nunca mais vamos conseguir tirar algumas espécies dos nossos ecossistemas, como a vespa velutina e outras que tais, nunca vão sair. Podem ficar mais equilibradas as populações, mas nunca vão sair. Falar na vespa velutina, e está aqui um quadro dedicado à vespa velutina, muito falado, especialmente nos últimos meses, morreram 2 pessoas, ou 3, não sei. É sempre um drama quando morrem pessoas. O combate à vespa velutina tem sido feito acefalamente, tem sido feito praticamente sem normas. Ainda há dias, acho que foi ontem, andei a circular como é fácil fazer uma armadilha para vespas velutinas. São armadilhas não seletivas que apanham tudo, inclusive vespas que nos ajudam ao combate da vespa velutina. Com a agravante, estas armadilhas a terem algum resultado seria na época em que as jovens rainhas saem dos ninhos, que é só um período muito curto no ano, é assim, ter 15 dias, 3 semanas, um mês no máximo. O resto do ano, quem sai são as obreiras. São as obreiras que compraram essas armadilhas. Quando as rainhas sentem que estão a perder obreiras, põem ainda mais ovos. Ou seja, uma colónia que teria 100 obreiras, começam a desaparecer 20 e a colónia para a semana terá 300. Ainda por cima é contraproducente. Esse tipo de armadilhas mata também montes de outros insetos que nos são super auxiliares, são detritívoros, decompositores, outras vespas, que sem ser o nosso vespão, que auxiliam também na polinização e no controle de pragas de insetos, também apanham por tabela, também são danos colaterais, e o nosso vespão europeu está a sofrer um grande declínio em certas zonas em Portugal, onde se viam bastantes. Eu lembro de o ver no Porto, quando lá vou, eu sou originário do Porto, quando lá vou já praticamente não vejo nenhum, o que eu vejo é vespas velutinas, porque são uma das principais vítimas dessas armadilhas. Ora, o vespão europeu é um dos principais competidores da vespa velutina e, por isso, é um dos principais entraves à proliferação da vespa velutina. Temos aqui outro caso, uma megascolia, uma abelha completamente inofensiva, que não é sequer social, que é uma vespa que parasita coleópteros, que comem madeira, que também apanha por tabela, porque é grande, preta e amarela, e está aqui ao lado. Vamos falar um bocadinho o que é que podemos fazer para auxiliar os polinizadores. Bem, o que podemos fazer é manter as paisagens naturais, isso é logo o que se pode fazer. É tentar que os municípios não tenham as práticas que geralmente têm, que é rapar tudo de uma vez por mês, usarem também nas suas misturas para os espaços verdes plantas autóctones e bem diversificadas. Nos jardins mais pequenos e mais controlados podem-se fazer, e mais urbanos, podem-se fazer arranjos de plantas nectaríferas e ninhos de abelhas. Os ninhos também, isto muito rapidamente, podem ser contraproducentes. Ninhos muito grandes ou muitos ninhos juntos atraem uma população grande de cleptoparasitas, aquelas abelhas, e não só, mas por exemplo, aquelas abelhas cleptoparasitas que são extremamente raras na natureza, esses ninhos estão espalhados. Quando encontram ninhos de um tipo de abelha que faria um ninho aqui, outro de 50 e 50 metros, e agora tens ali
20 exemplares a fazerem no mesmo sítio, também vão ser muito mais, vão aparecer muito mais parasitas que depois vão se diluir no ambiente e fazer o parasitismo tem uma porcentagem muito mais elevada nas espécies. Por isso os ninhos devem ser pequenos e devem ser muito espaçados. Na realidade, os ninhos são didáticos, porque a maior parte, a não ser que seja num centro de um grande meio urbano, as abelhas não necessitam mesmo, grande parte delas, dos ninhos, desde que hajam árvores mortas, que fiquem no local, troncos caídos, muros velhos que não sejam demolidos, as abelhas fazem aí, arranjam aí locais para nidificar. Aqui já está o que eu falei, não estamos a cortar a relva para alimentar as abelhas, obrigado. Eu vi este sinal pela primeira vez em Lisboa este ano, aqui, no Parque da Bela Vista, nunca o tinha visto, mas numa pequena parte, o que é curioso, eles raparam um prado enorme do tamanho de um campo de futebol e deixaram uma parte também de um quarto, de uma casa, e puseram lá esta etiqueta. Ou seja, as práticas ainda não são bem afinadas, mas já é melhor do que era. Plantas com flores autóctones e, quando às vezes não são autóctones, são jardinadas ou variedades de jardim, há certos jardins em que não é muito fácil plantar plantas autóctones, jardins dos centros urbanos e centros históricos às vezes, por isso podem-se usar outro tipo de plantas, podem-se usar espécies, variedades ornamentais como estas, alfazema, existem variedades e alecrim de variedades ornamentais que podem ser usados, as abelhas agradecem, as generalistas. A diversidade de flores também, a sucessão de plantas em flor no mesmo jardim, também favorece sempre comunidades diferentes, mas de polinizadores, aparecem primeiro umas, depois outras, e existe uma floração quase constante de janeiro a novembro, outubro, e locais de nidificação. Como eu falei, árvores antigas, madeira morta, pilhas de compostagem, charcos, neste caso charcos é para outro tipo de polinizadores, para os ceifídeos, mas também ajuda, porque as abelhas também precisam de umidade e de água, hotéis para abelhas, e quis não muito grandes, solo nu e compactado. Elas arranjam sempre lugares, aqui no meu passeio, que é aquele chamado calçada portuguesa, existem ninhos de abelhas, onde toda a gente passa na Avenida dos Estados Unidos da América, uma das grandes avenidas de Lisboa, e elas fazem lá ninhos. Depois não as veem, mas elas estão lá. Evitar o uso de pesticidas, tem aquela velha história, não é? Nós temos culturas intensivas onde os pesticidas só agora começam a ser postos em causa, e muitas vezes não são usados na mesma. Mesmo autarquias usam pesticidas, não sabemos. E muito obrigado. Eu agora não sei quanto tempo é que temos até às 8, vou ver. Não temos. Nenhum tempo até às 8. Okay, Mas acho que, se calhar... 10 minutinhos para perguntas. Quem quiser fazer perguntas, eu estava com ideias que ia conseguir fazer isto em 20 minutos, mesmo assim fui a correr e não deu. Na verdade, é muito difícil falar de um grupo de 750 espécies com 6 famílias e centenas de géneros em pouco tempo. Mesmo correndo uma diversidade, eu não falei de géneros todos, eu quis mostrar, a ideia é mostrar, as pessoas pensam sempre numa abelha, que é a abelha do mel, e eu quis chamar a atenção para que existem muitas outras abelhas. E todas com ecologias muito especiais e algumas mesmo ecologias muito fechadas e fantásticas. Bem, alguém tem perguntas? 10 minutinhos? Há aqui já uma pergunta. O Ernestino também tem uma pergunta, mas estão a surgir perguntas no Vamos lá, chat. eu 15 minutos para perguntas. A Catarina Palma pergunta se todas as abelhas têm ferrão. Todas as abelhas que nós temos na Europa, as fêmeas têm de ferrão. As fêmeas têm ferrão porque o ferrão é um desenvolvimento, uma evolução do ovopositor. Ora, só as fêmeas é que têm ovopositor. Agora, se esse ferrão é assim, se são agressivas e se esse ferrão é usado como defesa, algumas não nos conseguem picar,
porque o ferrão é demasiado fraco para a nossa pele. Outras conseguem, mas praticamente nunca picam, mesmo quando gostadas, e outras picam e é doloroso. Mas a abelha que pica e que é mais dolorosa é sem dúvida a abelha do mel. E é uma das mais agressivas, porque tem um tesouro para guardar, tem quilos de mel para guardar e para repelir ataques de animais do tamanho de ursos. Por isso tem que ter um veneno potente. As outras abelhas, geralmente o que nós sentimos é uma pequena picada que, passado minutos, desaparece, a não ser que sejamos alérgicos, claro. Mais? O João Tavares diz que se calhar focar uma família em cada seminário. Muito E de provavelmente, sim. facto, Sim, 1 hora é impossível, sim. e a Mas, Catarina Palma pergunta se a língua é retrátil, a sim, a língua língua das é abelhas. retrátil, a língua é retrátil, sim. Não entra como uma parte. Se nós as virarmos ao contrário, vemos a língua, ou grande parte dessa língua dobrada para baixo. Outras, como o caso desta que está aqui, conseguem, é uma das abelhas de língua curta, uma andrena, conseguem mesmo extrair grande parte da língua. Agora, se calhar, dávamos a palavra ao Ernestino. Sim, sim. Estou a fazer a sua pergunta. Boa noite a todos. Queria dar os parabéns ao Albano por esta aventura espetacular do mundo das abelhas. Eu sei que é um grupo muito difícil de estudar, ele tem dedicado muito tempo, e a verdade é esta: há uma máxima que diz que não se pode proteger o que não se conhece. E para as abelhas em Portugal e para sensibilizar, a pergunta ao Albano é: quando é que haverá informação para que se possa produzir um guia das abelhas de Portugal que possa chegar ao grande público e sensibilizar as pessoas? Se É há uma alguma pergunta estimativa, quanto assim, tempo? que Alguns anos ainda? sim, um guia das abelhas de Portugal será uma coisa que nunca conseguirá ser feita nos próximos 5 anos. Um guia das abelhas de Portugal terá que ter, claro que será, toda a gente pode adquirir, mas terá que ter chaves, e as chaves são uma coisa complexa. Será um guia mais voltado para taxonomistas e pessoas que querem seguir essa via. Claro que, antes disso, poderão ser feitas outras coisas, outro tipo de divulgações. Há um ano para cá, eu e um colega de Coimbra estamos a fazer, e já está praticamente feito, o guia das 100 espécies mais comuns, que não é bem um guia, é apenas uma chamada de atenção para a diversidade das abelhas e onde vão estar as 100 espécies mais comuns, tanto aqui como em Bragança. Algumas serão comuns aqui e não são em Bragança, outras são comuns em Bragança e não são aqui. Mas sim, aquelas espécies que as pessoas que se querem iniciar nesta aventura de conhecer as abelhas, e é preciso ver que hoje em dia existe também uma outra componente que é a fotografia, as pessoas acham muito piada em fotografar abelhas. Infelizmente as abelhas dificilmente serão identificadas por foto, só apenas 15% delas são identificadas por foto. À espécie, ao género, são. Mas as abelhas são muito bonitas e dão fotos muito bonitas. Mas há pessoas que querem saber mais sobre as abelhas, até porque, às vezes, porque faz parte da profissão delas. E esse livro das 100 abelhas mais comuns vai ser provavelmente será para isso. Será o tipo uma entrada de um prato principal que se calhar só daqui a 5 ou 10 anos é que vai ser feito. Porque é um mundo muito complexo. Nós estamos a apanhar abelhas. Assim, há grupos que são relativamente fáceis, e se fossem todos assim, cerca de relativamente fáceis, passado 4 ou 5 anos, pronto. Provavelmente cerca de 40% das nossas abelhas estão nessa condição. Mas os outros 60% das nossas abelhas são extremamente difíceis de separar. E às vezes eu ando com uma abelha durante semanas, ou às vezes meses, até que me esqueço, irrito-me, deixo-a na caixa e passado a 10ª tentativa consigo. Entretanto já adquiri mais conhecimentos, às vezes até inconscientemente. Mas são difíceis, são grupos muito difíceis. E são muitos grupos. Por exemplo, há grupos que eu não acho, há géneros que eu não acho muito apelativos. Se calhar vou achar daqui a 10 anos, mas agora não acho. Pois esses géneros, há 2 ou 3 géneros que eu não presto atenção nenhuma. Há outros que são mais apelativos. Neste momento em Portugal não temos, estamos a formar 2 ou 3 especialistas, eu incluído.
Se calhar, quando tivermos 5 ou 6 especialistas, alguém vai gostar desses géneros, acho eu, não sei. Mas por aí, sim, 5 anos. Otimisticamente, 5 anos. Ok. Ok, então a Paula Carmo pergunta como posso tirar fotografias, porque as abelhas são muito rápidas. E temos aqui também outra pergunta da Carolina Simões, para iniciantes, que objetivo é recomendável para fotografar abelhas e outras espécies da entomofauna? É assim, essas duas perguntas estão ligadas. Como fotografar abelhas? Depende do que é que se quer com a fotografia. Se é uma coisa bonita e esteticamente porreira, pode-se fotografar abelhas. A melhor maneira é parar junto de flores que estejam a ser visitadas, estar lá sentadinho. Para isso, uma objetiva de 200 milímetros, 150 milímetros serve perfeitamente e fotografar todas as abelhas que lá pousem. Isso é ótimo, é bonito. Agora, se me mandarem essas fotos, em 100 eu vou identificar 2 ou 3. A não ser que seja sempre a mesma. E eu consigo identificar. Porque as abelhas têm muitos, às vezes é tipo o tamanho dos pelos da pata, outras vezes é um dente minúsculo que está na mandíbula, outras vezes é 3 pelos que estão no fundo de uma tíbia. As abelhas, para serem identificadas, precisam ser capturadas. Que é uma chatice. É uma chatice porque depois têm que ser preparadas. Eu uso, eu fotografo abelhas e grande parte das fotografias, inclusive esta fotografia que está aqui, eu tive que capturar a abelha, metê-la num frigorífico para acalmar, metê-la em cima da planta onde eu a capturei e depois fotografá-la em vários ângulos. Mas isso é o tipo de fotografia. E depois disso, a abelha vai para a coleção. Já não vai voltar, grande parte das vezes, só se for uma espécie muito comum, é que volta para a natureza. Isto voltar, e às vezes também acontece que solto uma abelha e depois arrependo-me imenso, porque na fotografia fica uma dúvida se era uma espécie ou outra e eu nunca vou ter a certeza, porque soltei a abelha. Se ela tivesse em coleção, eu ia poder verificar na lupa. Pronto, eu espero ter respondido. Há objetivas relativamente acessíveis, mas uma objetiva de 150, 200. Então existia uma que eu gostava muito, tinha pouco recorte, mas dava para fazer muitas coisas, que era uma 70-300 da Sigma, que tinha opção macro. Para abelhas muito pequenas não dá. Reparem, uma abelha de 3 milímetros ou 4, temos que estar em cima dela. Ela dificilmente fica quieta à espera que nós estejamos a 20 centímetros. Essa abelha vai ter que ser capturada e ter que ser acalmada, como eu costumo dizer. Ou então não. Se é só para tirar fotografias bonitas, é o que eu digo. Sentam-se à beira de uma flor, num rico dia de primavera, com a luz a favor, muito quietinhos, apontam à flor e disparem para tudo que lá par. É a melhor técnica. A Catarina Palma diz que uma sessão só sobre fotografia seria útil. Isso pode Portanto, fazer, também se e pode temos, fazer, mas a sessão de fotografia teria que ter uma componente prática também, porque senão estar aqui a falar de fotografia e não poder estar a fotografar no campo é muito difícil. Só. há várias pessoas que estão à espera do guia das 100 espécies mais comuns. E também aqui a Sara pergunta se há espécies endémicas de Portugal e Península Ibérica. E em Península Ibérica existem muitas. Em Portugal, agora já existe só uma. Mas em Portugal, aqui até há 3 anos atrás, existiam 4 ou 5. Só que, entretanto, foram descobertas também pelos espanhóis. Mas chatice. Foram espécies que foram citadas de Portugal. Eu falei numa agora, aquele Flávio Panurgos do Cedum, foi citado de Portugal e durante um ano era um endemismo português. Mas depois descobriu-se que também existe do outro lado da fronteira, que é absolutamente normal, porque ela é super comum em feixe espada à cinta. Como é que não poderia estar do outro lado do Douro, não é? Mas neste momento existe só um endemismo português, que é uma coletes. Coletes são abelhas, eu mostrei uma, aquela que aparece muito cedo na retama, dessas abelhas, é uma que está muito ligada a uma planta das praias que eu chamo o caril, que é o Helichrysum, que não é nada rara, da Figueira da Foz até aqui ao distrito de Setúbal, é super comum em julho e agosto, uma abelha riscadinha, nos Helichrysums das praias, é a Coletes dinisi, nomeada para homenagear o Diniz, foi um
um dos pioneiros das abelhas em Portugal, fez uma das grandes coleções que ainda está em Coimbra, ele ainda é vivo, tem 90 e tal anos, mas é vivo, espero que seja mais uns anos, que ele é uma pessoa fantástica. E é única porque nenhuma parte da sua, até agora, em nenhuma parte da sua distribuição toca à fronteira espanhola. Ela fica-se ali entre o litoral da Figueira da Foz e o litoral de Setúbal. Até agora é única. Ok. Agora, os médicos há muitos, há para aí uns 30. Penso que a última pergunta, então, é da Marta Santos. Se sabemos quantos géneros de abelhas existem, e é muito difícil olhar para uma abelha e saber a que género pertence? Contraíno não. Nós sabemos quantos géneros existem, eu de cor não sei. Há famílias em Portugal que têm 2 géneros, como os melitídeos, há outras famílias que têm 3 ou 4 ou 5 géneros, e os géneros também estão sempre a ser divididos, não é? Por exemplo, a Andrenida, que é uma família, tinha 4 géneros, agora tem 5, houve uma divisão, este ano passou, mas haverá, existirão, não sei, se calhar 50 géneros em Portugal de abelhas, ou mais talvez, não sei. Mas alguns desses géneros têm quase 100 espécies de abelhas, outros até passam. Com o traino consegue-se chegar ao género ou com a fotografia cerca de 90% dos exemplares, ou 95% dos exemplares. Há sempre aqueles exemplares manhosos que se tem que capturar para olhar para a lupa para um ou outro pormenor. São géneros ou muito próximos, ou então aquele género que eu mostrei, daquele parasita e daquele hospedeiro, que são 2 géneros completamente diferentes na mesma família, o género Stelis e o género Antidiellum, que são muito parecidos. Algumas espécies são muito parecidas com os hospedeiros e há um olho nu, é preciso muita experiência para conseguir separá-los, mas há sempre um menor. Mas sim, é possível, pelo menos 90%, no espaço de 1 ou 2 anos, 90% dos géneros consegue-se chegar por fotografia. Pois é, porque há sempre aqueles difíceis. Mas Ok. sim. Vamos então, se calhar, encerrar com esta última pergunta do Tiago Garcia. Como vê o futuro em termos de empregabilidade dedicado às abelhas? Vejo ótimo. Pá, eu acho que o futuro é uma coisa, pá, para já eu não tenho, se calhar também sou mais velho, eu não tenho a noção do futuro, assim, o meu futuro é sempre a curto, ou quando muito a médio prazo. Eu penso sempre no futuro, no dia da manhã, no próximo mês e se calhar no princípio do próximo ano. A minha ideia de futuro é essa. Sempre, já há muitos anos assim, eu sou assim. Mas na realidade eu acho que esta parte, se tudo correr como planeado, como parece que está a correr, existirá trabalho. Não sei se serão grandes empregos com grandes condições, mas pelo menos trabalho existirá com os polinizadores, não só com as abelhas, nos próximos anos. Os polinizadores estão na moda, ainda bem, há coisas que entram na moda sem razão nenhuma, outras que não. Os polinizadores estão na moda, e todos os centros científicos da Europa estão a apostar nos polinizadores como nunca apostaram. Estão a movimentar dinheiro, ainda não chegou cá, mas sim, fala-se em dinheiro e fala-se por exemplo, nós vamos ser obrigados nos próximos 5 ou 6 anos a saber o estado das nossas abelhas e de outros polinizadores, e vai haver uma mega amostragem. Se o Estado português não quiser entrar em incumprimento, mas isso pode entrar, não vai acontecer nada, ninguém nos vai invadir se nós entrarmos em incumprimento. Podem nos cortar financiamentos, mas pronto. Mas isso vai acontecer, os centros, como sabem, quem estiver ligado à biologia sabe que a taxonomia foi algo que foi um bocado desprezada, aspas, ou menos apoiada nas últimas dezenas de anos nas universidades, e agora está a haver uma corrida para arranjar taxónomos por causa disto dos polinizadores. E não é fácil. Não é fácil porque formar um taxónomo não é de um ano para o outro, não é em 2 anos, não é em 3 anos. São coisas que levaram pelo menos 5 anos, 10 anos a formar uma pessoa em taxonomia de um grupo. Num grupo tão vasto como as abelhas é por aí. Mas mesmo um grupo mais pequeno, um grupo 100, 150 espécies, é preciso anos de uma dedicação muito grande. É quase uma dedicação sacerdotal, é pensar nestes bichos todos os dias,
é todas as semanas e dar uma volta, nem que seja no jardim, para ver se os vê, é ler, e ler, e ler, e apanhar, é ver, colecionar, e as pessoas, nesta parte, não sei, na altura em que nós estamos, não têm geralmente muita paciência para isso. O mundo tornou-se um lugar muito mais imediato, não é? As pessoas agora querem ter uma aplicação que fotografa um inseto com o telemóvel e puf, aparece logo a espécie e não sei o quê. É isso que as pessoas querem, porque estamos num mundo imediato, não é? As pessoas nascem assim e são instruídas nesse sentido. Ora bem, com a taxonomia isso não existe. Pode ser auxiliado, obviamente, que é mais fácil aprender hoje em dia do que há 50 ou 60 anos, não é? Temos muito mais instrumentos, e sim, é um bocadinho mais rápido, mas nunca vai ser imediato. Vai ser sempre preciso anos de estudo e, nesses anos, muita dedicação. E isso é difícil. Essas poucas pessoas que têm esse conhecimento, eu acho que vão ter sempre trabalho. Isto para responder aqui ao nosso amigo. Ou então não. Mas eu acho que sim, eu estou muito otimista com isso. Pronto, penso que já não temos mais questões. Vamos então dar por encerrado. Agora aqui embalei por aí fora e ficava aqui até às 11, mas também tenho que me ir. Eu espero que toda a gente tenha gostado. A ideia que eu tenho sempre nestes webinars relâmpagos é que estou a fazer uma corrida de fundo, mas a verdade é que não consigo que seja de outra maneira. Vocês viram, é muito difícil passar por um universo de 750 espécies, mesmo a falar nas mais emblemáticas, em meia hora, que era o que eu tinha estipulado, mas tentei o meu melhor. Espero que isso seja reconhecido. Eu, por mim, gostei muito desta conversa e espero que o interesse continue a crescer. Estou a ver aqui 71, 49 participantes, houve uma altura que chegou a 60. É um recorde quase. Nestes webinars geralmente aparecem 15, 20 pessoas, 30 já é muito. É porque o assunto é sinónimo que o assunto é muito interessante, as abelhas. E que sim, que as pessoas estão a ficar despertas para esse universo, que é ótimo. E pronto. Sendo assim, despeço-me. Até à próxima. Se quiserem seguir as nossas atividades ou até as nossas fotografias, eu falo do Tages, eu estou sempre a fotografar abelhas e fico muito chateado quando passo uma semana ou duas sem fotografar abelhas. Isso vai acontecer daqui a uns meses e vou ficar chateado, mas enquanto não acontece, eu fotografo abelhas ou publico fotos antigas, escrevo pequenos textos, às vezes 2 linhas. Querem continuar a ver isso, podem nos seguir. O Tages tem uma página no Facebook e outra no Instagram. Podem-nos também enviar mails, isso está aí, está aqui. Os nossos endereços. E sim, muito obrigado. Obrigada a todos. Vamos então encerrar a sessão. Boa noite. Obrigado. Obrigada, Alban. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite, obrigada. Ah, Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite.